Olá, quinto ano! Hoje nós vamos estudar sobre palavras primitivas e derivadas. Esse conteúdo está disponível na página 124, no livro de português. O jogo de futebol tem seu nascimento na antiguidade na China, mas sua forma moderna, com 11 jogadores e as dimensões atuais de campo, só foi nascer no século XVIII, na Europa. Curiosamente, em uma espécie de restaurante. Observe, foram retiradas as palavras antiguidade e curiosamente. A palavra antiguidade origina-se da palavra antigo. A palavra curiosamente origina-se da palavra curioso. As palavras que não têm origem em outras palavras chamam-se primitivas. As que são originadas a partir de outras palavras são chamadas de derivadas, como é o caso das palavras antiguidade e curiosamente. Elas são palavras derivadas porque se originaram da palavra antigo e curioso. Já as palavras antigo e curioso são palavras primitivas, pois elas não se originaram de outras palavras. Derivação é o processo de acréscimo de afixos. O que são afixos? Elementos que se agregam ao radical no início das palavras, prefixo, ou no final das palavras, sufixo. Então, vamos observar aqui alguns exemplos. Infeliz, felizmente, infelizmente e feliz. A palavra feliz é o radical, ela não muda. Observem que no primeiro exemplo foi acrescentado um prefixo, o prefixo in, formando a palavra infeliz. Como veio no início da palavra, chamamos de prefixo. Já no segundo exemplo, foi acrescentado o sufixo mente ao mesmo radical feliz, formando a palavra felizmente. Então, como veio no final da palavra, chamamos de sufixo. Prefixo e sufixo são afixos, são elementos que se agregam ao radical. No terceiro exemplo, podemos perceber que em uma palavra foi acrescentado um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Isso acontece com algumas palavras. Então, o mesmo prefixo in e o mesmo sufixo mente, formando a palavra infelizmente. O substantivo pode ser derivado de outro substantivo, de um adjetivo ou de um verbo. O advérbio de um adjetivo e o verbo também de um adjetivo ou de um outro verbo. Exemplos: dente, dentista. Feliz, felizmente. Belo, beleza. Macio, amaciar. Lembrar, lembrança. Papel, papelaria. Ter, reter. Pedra, pedreiro. Aqui, um substantivo derivado de outro substantivo.
classificar, desclassificar. Um verbo originado de outro verbo. Além do processo de derivação, as palavras novas podem ser formadas a partir da composição, que é a junção de duas ou mais palavras para formar uma nova. Exemplos. Temos aqui a palavra passa, com seu significado, e também temos a palavra tempo. Com a composição de passa e tempo, formamos a palavra passatempo, com outro significado. Outro exemplo, segunda, que tem seu significado, e feira. Com a composição dessas duas palavras, formamos a palavra segunda-feira.